Olá, professor da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo à nossa aula do estudo 3 de Filipenses, a vida cristã rumo ao alvo. Só lembrando, querido professor, querido superintendente, que esta nossa apresentação, esta nossa videoaula, ela é baseada na lição do PEC, tá? Na lição do PEC, da revista da Escola Bíblica Dominical. E aqui a nossa intenção é trazer subsídios para o professor. Este vídeo, ele é o vídeo de suplementação para o conteúdo do professor, e já adianto que este material, com ele foi produzido um e-book, tá? Este e-book que está na sua tela agora, este e-book ele vai ser disponibilizado, tá? Ele é baseado na estudo, palestra para professores da EBD, estudo 3, Filipenses 3, a vida cristã rumo ao alvo. Nós temos o tema, orientações pedagógicas, objetivos da aula, uma dinâmica sugerida, a leitura adicional, a introdução, aí o primeiro capítulo, né, o perigo dos falsos mestres, e aí a vida de Paulo, tá? Então, depois nós temos ali Paulo no presente e no futuro, a aplicação pessoal e a resposta, né? O responda, e ali um breve comentário também sobre a resposta no finalzinho. Então, este material é o e-book que também vai ser disponibilizado aos professores da Escola Bíblica Dominical no link que vai estar aqui embaixo, tá? Juntamente com este material, vai ser também disponibilizado a apresentação em PowerPoint. Essa apresentação, ela também ela é baseada naquele e-book, tá? Só lembrando que a nossa fonte é, de fato, a lição da Escola Bíblica Dominical do PEC, tá ok? Contudo, não está ipsiliter o conteúdo do PEC, tá? Na sua totalidade, porque não tenho a autorização, tá? Para usar o material do PEC naquilo que é meu desejo, né? Mas esse material ele é um suprimento para o professor. Aproveito para deixar um abraço aqui muito especial ao pastor Campelo, à pastora Ana, né, aos meus amigos do PEC ali, que são sempre solícitos conosco. Deixa aqui esse abraço. Mas o que tem da revista aqui? O título, a referência bíblica e os tópicos e subtópicos que estão sendo desenvolvendo. E no nosso objetivo aqui, esse material ele foi feito para o professor, tá? Então, professor, você vai receber este material, tá? O conteúdo deste material. Então, ao recebê-lo, você vai poder trabalhar com ele, tá? Esse material aqui, inclusive esse que está aqui, que é o e-book, ele vai tanto em PDF como em Word para você editar, modificar, trabalhar, fazer conforme você tiver interesse, tá? Então esse material vai em Word e em PDF. E aqui a nossa apresentação da aula de hoje, tá? Vamos à nossa aula, a nossa apresentação da aula de hoje, tá? Trazendo aqui os slides, só lembrando que esse slide tanto vai estar em PowerPoint, como também ele estará em PDF e em PowerPoint, para que você, professor, possa utilizar e o superintendente também quiser passar na sua classe. Nós temos esse sumário, a parte 1 até a parte 6, e depois vai até a parte 11. Então, nós vamos abordar aqui tema e objetivos, orientações pedagógicas, uma dinâmica sugerida, a leitura adicional, introdução, que é a parte 5, perigos dos falsos mestres, que é o primeiro tópico, a vida de Paulo no passado, ou a vida de Paulo no presente e futuro, aplicação pessoal. Tá? São os tópicos, aí tem a 10 e 11, que são as respostas, né? Verificação da resposta e a resposta. A parte 1, temas e objetivos. Então, professor, o tema dessa lição é a vida cristã rumo ao alvo. É importante nós conhecermos este tema,
porque o tema ele vai trazer uma verdade prática muito importante. A verdade prática que ela vai estar trazendo, que é a nossa aplicação aqui, o alvo e o prêmio da corrida espiritual é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo ele é o alvo e ele é o prêmio da nossa corrida. E o texto áureo, Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Então, a vida cristã ela é comparada a uma corrida. Você pode fazer essa comparação, tá? Digno professor, que a vida cristã é comparada a uma corrida constante em direção a Cristo, ou seja, Cristo ele é o alvo, ele é o nosso alvo. Os crentes devem manter o foco espiritual, mesmo diante de distrações e perigos. Este estudo, baseado em Filipenses 3, revela como Paulo encarava essa jornada e como podemos aplicá-la hoje. Professor, só para deixar mais fácil, o capítulo 3 de Filipenses tem apenas 21 versículos, e de repente dá até para ler esses 21 versículos em sala de aula. A importância desse tema. O tema central da lição é crucial para entender que a vida cristã não é uma caminhada casual, mas uma corrida com um alvo claro, que é Cristo. Este alvo nos ajuda a manter a direção correta, mesmo enfrentando desafios e tentações que tentam nos desviar do caminho. Esse tema ele é importante porque ele está norteando, ele vai nos dar uma orientação. E a aplicação prática, ao estudar após Filipenses capítulo 3, podemos aprender como Paulo manteve o foco em Cristo, mesmo nas circunstâncias adversas. Isso nos ajuda a desenvolver uma vida cristã mais profunda e autêntica, livre de distrações do mundo e das falsas doutrinas. O objetivo da nossa aula, o objetivo desta aula, queridos, eles são três, tá? O primeiro objetivo é esclarecer, resistir e renovar. Esclarecer o sentido da alegria de Jesus, resistir a qualquer ensino contrário à alegria que temos em Jesus e renovar a decisão de prosseguir com Jesus. Esclarecer a alegria em Jesus. Ao final do estudo, o aluno deve entender que a verdadeira alegria cristã não depende de suas obras ou rituais, mas está firmada em Jesus Cristo. Qualquer ensino que adicione algo à fé em Cristo é um ladrão da alegria. Renovar a decisão de seguir a Cristo. E os alunos serão desafiados a renovar sua decisão de prosseguir firmemente em direção ao alvo, isto é, Cristo. Ou seja, isso envolve identificar e remover distrações que podem desviar o foco da vida cristã, mantendo a pureza da simplicidade. Então, professor, o foco da tua aula tem que ser nessa questão de esclarecer, renovar e resistir. Tá ok? A parte 2, algumas orientações pedagógicas, a leitura bíblica inicial, uma contextualização, foco na lição e um alerta atual. Professor, preste bastante atenção, porque o início da tua aula vai ditar toda a tua trajetória neste horário, nesses 45 minutos, ou 50 minutos de aula que você terá. A leitura bíblica inicial. Inicie a aula lendo Filipenses 3 na íntegra. A Bíblia é a fonte principal do estudo, enquanto a revista serve como guia. Isso nos ajuda o aluno a compreender o contexto completo do texto. Inclusive, essa é uma das regras básicas da hermenêutica, que é olhar o contexto imediato e o contexto geral do livro de Filipenses. Uma contextualização. Eu sempre gosto de aplicar a lição, trazer ela para a nossa realidade. Então, lembre aos alunos que Paulo escreveu essa carta da prisão. Isso é crucial para entender que a sua alegria e foco não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria transcende as adversidades. Então, mesmo preso, mesmo prisioneiro, Paulo traz uma mensagem de fé, de esperança, de convicção. O objetivo principal da nossa lição, que é o foco da lição,
é levar os alunos a compreender que a verdadeira alegria cristã está firmada em Jesus Cristo. Qualquer tentativa de adicionar obras ou legalismos à fé é uma distração. Irmãos, quando a nossa lição ela traz essa abordagem que nós precisamos entender que a verdadeira alegria cristã está em Jesus Cristo, está trazendo o foco de que nós não precisamos de nenhum artifício externo, nós não precisamos de nenhuma justificativa, de nenhum dispositivo de fé para estarmos alegres com Jesus. E um alerta atual. Explique, deixa claro que nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que são os judaizantes durante essa lição. Então, professor, explique que as práticas judaizantes ainda existem hoje, só que sob nova perspectiva, uma nova roupagem. A fé em Cristo é suficiente para a salvação. A aula ela deve fortalecer a convicção de fé dos nossos alunos. Uma dinâmica sugerida, tá? Leve uma caixa de lápis, aí é preparação, execução e reflexão. O nome da dinâmica é Onde está o seu tesouro? Então, leve uma caixa bonita, né, de papéis com palavras como sucesso profissional, família, segurança financeira, status. Escreva, conhecer a Cristo tem um papel especial e prepare-se para ilustrar o valor de Cristo. E a execução. Peça para os alunos listarem os seus tesouros. Leia cada um e coloque na caixa explicando como o mundo os valoriza. Depois leia conhecer a Cristo e remova os outros tesouros como lixo. Explique que a dinâmica ilustra como Paulo considerou suas circunstâncias como perda diante do valor de conhecer Jesus. Ou seja, Paulo ele pega tudo aquilo que ele conquistou e ele garante, e ele, diante de Deus, ele coloca como uma derrota, como uma perda, né? Porque como ele conheceu Jesus, todos os seus prêmios, todos os seus galardões de reconhecimento se tornaram irrelevantes. Isso introduz o tema da lição de forma poderosa e prática. A leitura adicional da nossa lição, tá? A leitura adicional, ela aborda o significado de alvo e também traz uma abordagem de prêmio final, aprofundando esses dois conceitos. A palavra alvo, a palavra grega scopus, né, significa a fita de chegada numa pista de corrida. É o ponto do foco. Para Paulo, o alvo era Cristo. Nossa vida cristã deve ter mesmo este foco, mantendo os olhos em Jesus. Então, professor, você vai abordar os copos, né, que é aquela fita da linha de chegada, o corredor, né? Ele vai chegando na linha de chegada. Quando ele chega na linha, tem no final, né, da prova, dependendo da posição que ele chega, os 3 primeiros ali são os que têm o privilégio de romper a fita. O que essa fita dá acesso ao prêmio final. O prêmio da corrida cristã não é coisa material, mas uma pessoa. Jesus Cristo. A motivação deve ser o relacionamento íntimo com o Salvador, não uma recompensa terrena. Isso transforma a nossa perspectiva espiritual. A introdução, e aqui a gente começa a fala da lição. Então, professor, nessa introdução, o foco único da vida cristã. A mente de um corredor está totalmente focada no alvo, ou seja, na corrida que ele está correndo, o destino que ele quer traçar, sem desvios. Paulo nos ensina a ter um foco único na vida cristã. No entanto, ele nos alerta que corredores na pista que tentam nos desviar do caminho certo, esses são os falsos mestres. Então, a gente vai abordar os falsos mestres aqui. O perigo dos falsos mestres é o primeiro tópico da lição. Eles roubam a alegria da fé. Roubam a alegria da fé. E aí o nosso tópico 1, ele vai dizer que roubar a alegria da fé, o versículo é Filipenses 3:1a. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos diante do Senhor. A alegria, Paulo ordena que nos alegremos no Senhor. Os falsos mestres roubam essa alegria ao adicionar fardos e regras, tornando o evangelho pesado.
A verdadeira alegria cristã está no que Cristo fez por nós, não no que nós fazemos por Deus. Até porque a gente não consegue atingir esse patamar. E o legalismo como ladrão da alegria. Qualquer ensino que adicione alguma coisa sobre a fé em Cristo é um ladrão de alegria. Ou seja, para eu ser salvo, ou para eu ir para o céu, eu tenho que fazer isso, ou fazer aquilo, ou entrar nisso, ou entrar naquilo, ou me comprometer com isso ou com aquilo. O evangelho é sobre a graça de Deus, não sobre as obras humanas. Devemos desistir a essas falsas doutrinas. Nada daquilo que nós fizermos, irmãos, vai mudar o pensamento de Deus a nosso respeito. E o importunam a igreja. Aqui, a sua abordagem precisa ser em 3 momentos: os judaizantes, a corrupção do evangelho e um alerta ao aluno. Os judaizantes, irmãos, Paulo se preocupa com eles porque eles criam em Jesus, mas exigiam que os judeus seguissem a lei de Moisés para serem salvos. Isso perturbava a igreja. Imagina você que os judaizantes, eles queriam, né, pregar Jesus, mas que quando você se convertesse, quando eu me convertesse ao evangelho, eu ia ter que seguir, além de seguir a Cristo, seguir a lei mosaica. E nós vemos que no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, esse perfil ele cai por terra. E aparece ali, queridos irmãos, aqueles que pregavam que nós deveríamos, né, viver debaixo da lei, mesmo estando em Cristo Jesus. A corrupção do evangelho, o ensino dos judaizantes concorria à pureza do evangelho, da graça, é como colocar fermento estragado na massa de pão. Devemos manter a simplicidade da fé em Cristo Jesus. Aí um alerta aos nossos alunos. Diga aos seus alunos que nós devemos estar alerta contra o ensino que desvia da verdade do evangelho. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não por obras ou rituais adicionais. Então, qualquer ritual, qualquer penitência, qualquer promessa, qualquer voto que o teu aluno esteja pagando em direção da salvação, não existe, tá? Não deve ser considerado. E, para encerrar o primeiro tópico, né, característica dos falsos mestres. Como é que esses falsos mestres eles vão se caracterizar? Termos fortes de Paulo. Paulo usa algumas palavras fortes. Ele fala cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Ele não faz por ódio, mas por zelo. Na verdade do evangelho, ele protege as ovelhas dos lobos disfarçados. Então, quando Paulo usa essas palavras fortes, ele não está sendo odioso, ele não está derramando cólera, derramando ira. Ao contrário, o que ele está fazendo é zelo, é um papel de zelo pelo Evangelho de Cristo Jesus. A vida de Paulo no passado. E aqui nós vamos ter 3 abordagens: a circuncisão e nobre nascimento. Paulo, ele lista suas credenciais judaicas. Ele fala que ele foi circuncidado no 8º dia, israelita puro, da tribo de Benjamim. Ele não está se gabando, mas está mostrando que essas coisas não têm valor para a salvação. Então, essas credenciais que Paulo está apresentando, ele está dizendo que isso não vai salvá-lo. Contudo, a salvação não por uma linhagem, mas Paulo argumenta que se a salvação viesse da por linhagem rituais, ele estaria na frente de todos. No entanto, ele reconhece que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não por méritos humanos. Os fariseus, um grupo aqui que se manifesta, né? Um grupo aqui que se manifesta, os fariseus, eles são religiosos, eles têm um esforço religioso inútil e com a reflexão, pensamento para hoje. Paulo pertencia aos fariseus, o grupo mais perigoso e respeitado do judaísmo, conhecido por sua obediência estrita à lei. Para um judeu, ser fariseu era o auge da religiosidade. Então, você vê que ser fariseu era uma questão até de status. E o esforço religioso inútil. Paulo mostra que nem mesmo o mais alto nível de esforço religioso pode salvar alguém. A salvação não vem por mérito humano,
mas pela fé em Jesus Cristo. E, por fim, uma lição para hoje: devemos aprender que nenhum esforço religioso pode substituir a fé em Jesus. A salvação é um dom de Deus, não algo que podemos alcançar por nós mesmos. Então, o teu aluno ele precisa aprender isso, e é você, professor, que vai ensinar que a salvação é um dom de Deus, não algo que nós podemos alcançar por nós mesmos. Perseguidor da igreja, zelo pela lei. Paulo, ele era um perseguidor implacável da igreja, devido ao seu zelo pela lei. No entanto, ele reconheceu que toda a sua bagagem religiosa era inútil diante de Cristo. Ele considerou tudo como perda de valor de conhecer a Jesus. Ou seja, todo prêmio, tudo que ele tinha, quando ele passava para Jesus, perdia o seu valor, perdia até o seu interesse. Aí Paulo no presente e no futuro, né? Abordamos aqui Paulo no passado, agora Paulo no presente e no futuro. Paulo no presente e no futuro, nós vamos trazer a justificação pela fé e a doutrina da justificação e mais uma aplicação prática, a justificação pela fé. Paulo descobriu que a justiça não vale, Paulo descobriu que a justiça que vale não vem da lei, mas vem de Cristo. Toda a sua bagagem religiosa é inútil diante do esterco. A salvação vem pela obra de Cristo, não por nossas obras. Não é por mérito nosso, é mérito de Jesus. E a doutrina da justificação? A lei aponta o pecado, mas só Cristo pode salvar. Devemos reforçar a doutrina da justificação pela fé, entendendo que não somos salvos por mérito, mas pela graça de Deus. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a nossa aplicação prática, para finalizar, essa lâmina, né? Devemos viver a nossa fé, sabendo da nossa salvação está em Cristo, seguro em Cristo. Qualquer tentativa de adicionar obras à fé em Cristo é uma distorção. Devemos focar em Jesus. Então, justificados pela fé, o foco sempre em Jesus Cristo. Prosseguir para o alvo. Filipenses 3:14. Paulo se compara a um atleta focado na chegada. Seu único objetivo é conhecer a Cristo mais profundamente. Devemos ter a mesma intensidade e foco espiritual sem distrações. Desafio aos alunos, né? Desafio os alunos a identificar uma coisa, né? Uma coisa que defina outra vida. Para Paulo, era Cristo, desenvolvemos viver esse momento, foco, prioridade e relação com Jesus. É interessante assim, de você falar, mostrar quem é que te define, porque o apóstolo Paulo ele é definido por Jesus. Então é interessante que nós também nos definamos por Jesus. Esperando a ressurreição. Filipenses 3:21. Corrida para a glória. A corrida cristã termina na glória. A nossa esperança não está neste mundo, mas na volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Humilhado será transformado num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Então, nossa esperança, nossa fé, ela é renovada em Jesus. Parte 9, aplicação pessoal. E aí, na aplicação pessoal, nós vamos refletir e agir. Refletir com o quê? Com uma pergunta reflexiva. A pergunta direta: como tem sido a corrida espiritual? Continua resolvendo e focado nos problemas dos outros? Ou tem permitido que distrações diminuam o seu ritmo? Tome um momento de silêncio para refletir bastante. É importante você entender, compreender que Jesus ele é esse Deus também. Ele faz essa questão. E o desafio prático? Desafio. Durante a semana, identifique uma distorção que esteja tirando o foco de Jesus e tome uma atitude prática para remover da sua pista de corrida. Ou seja, o aluno tirar da vida dele um determinado trabalho, um determinado personagem, um determinado cinema.
Parte 10 são nossas respostas. Responda e verificação. A pergunta número 1. A pergunta número 1 ela vai trazer o seguinte questionamento. Mencione 2 perigos dos falsos mestres. E aí nós temos mencione 2 perigos dos falsos mestres. A resposta: eles roubam a alegria cristã e importunam a igreja. Devemos estar alerta contra esses tipos que desviam da verdade. E aqui no 11, os falsos mestres roubam e importunam a igreja. A tribo de Paulo, né? A tribo de Paulo é a pergunta aqui, a qual tribo Paulo diz que pertencia, a qual Paulo tribo diz que pertencia? Resposta: a tribo de Benjamim. Paulo usou suas credenciais judaicas para mostrar que a salvação não veio por linhagem. Ou seja, Paulo está dizendo que ele serve como Benjamim. E o verso 3, a pergunta de número 3, é: na volta de Jesus, o que acontecerá com o nosso corpo? A resposta é: será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Isso nos dá esperança. E a nossa resposta aqui é: nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Aqui encerramos, estimados alunos, a nossa aula do dia de hoje. Só lembrando, deixando claro, que nós vamos deixar aqui na descrição o link, tá, do PDF e do PowerPoint, do editável deste material aqui, tá? Este material que são os slides, vai estar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui embaixo também. E aqui, amados irmãos, deixa eu só voltar para o começo, né? Voltar ali para o começo, os slides, né? Enquanto isso, eu vou baixar aqui para vocês, que eu quero divulgar um evento que eu irei participar, aproveitar que temos um tempinho, um evento que eu irei participar no dia 25. Eu também vou deixar aqui no link a inscrição, caso você queira fazer a sua inscrição, eu vou deixar no link, tá? Eu vou só pegar aqui a nossa material que eu quero que você veja, tá? E aí eu vou compartilhar com você lá na igreja do pastor Rivelino, um amigo meu, tá? O pastor Rivelino é um da minha família. Então, eu vou deixar aqui, deixa eu colocar aqui na tela este material, arquivo de imagem, é um arquivo de imagem que eu quero apresentar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. A aula é gravada, mas eu estou fazendo as coisas basicamente ao vivo aqui. Não veio, né? Deixa eu tentar novamente aqui. Vou ver se agora eu consigo. Não estou. Consegui. Então, este aqui é o evento na igreja do pastor Rivelino. É um evento para os professores da escola dominical, tá? É um evento, é o 5º seminário, é o 5º ano que o pastor Rivelino está realizando esse evento lá no Jardim do Éden, fortalecidos pelo ensino da palavra de Deus, dia 25, 16 horas. E este vosso servo vai estar lá, tá, pastor Nonato, juntamente ali com a professora Osivana Santos e a professora Esté Albuquerque, tá? A inscrição, eu vou deixar o link da inscrição aqui no grupo, caso você tenha interesse em participar, tá? Eu vou deixar na descrição do grupo ali, para se inscreva, participe conosco ali, tá? Então, deixa Deus te usar.
Queridos, vamos estar encerrando a nossa fala de hoje, né? Só lembrando que este material ele vai estar disponível aqui no link, tá? Você fazer o download de todo esse material, tanto o PDF como o editável. Também vai ter o link da inscrição do seminário lá da Conferência da Escola Dominical na Igreja do Pastor Rivelino. E o canal do WhatsApp, onde você também pode estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, fazendo perguntas, e ali tem mais ferramentas. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por este professor que está trabalhando, empenhando em fazer uma boa aula, em ministrar uma boa aula para os seus alunos, que a sua dinâmica, a sua força seja cada vez mais recompensada pela grandeza do teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus, com gratidão. Amém. Queridos, até a próxima. Quinta-feira, nós vamos estar disponibilizando a palestra que você pode utilizar na sala de aula com o teu aluno, tá ok? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos estar em